Desesperada, mãe solteira descobre cabana oculta que muda sua vida e a do seu cão para sempre. A noite caía sobre a pequena cidade, e Ana, uma mãe solteira de 32 anos, exaurida pelo peso das obrigações diárias, olhava para o céu enquanto seu filho Davi, de 7 anos, dormia tranquilamente. As estrelas brilhavam com uma intensidade que parecia zombar da sua realidade opressora. A rotina já não era um fardo, era uma âncora. No seu peito, um desejo ardente por liberdade e sonho, sufocado pelo olhar crítico de vizinhos que a viam como uma mãe fracassada. Trabalhar como atendente em um mercado pela manhã e faxineira em uma escola à tarde deixava pouco espaço para si mesma. Nos dias mais difíceis, ela se sentia como um barco à deriva, perdido em um mar de obrigações. Thor, seu fiel cão, era seu único porto seguro. Ele sempre estava ao seu lado, um companheiro leal que parecia entender a luta interna da sua dona. Mas, naquela noite, a necessidade de escapar do peso daquela vida falou mais alto. Ana decidiu caminhar pela floresta que margeava a cidade. O frescor da brisa e o sussurrar das folhas lembraram-na de que existia um mundo além da sua exaustão. À medida que caminhava, pensamentos tumultuados a consumiam. Foi então que se deparou com uma cabana antiga, quase mágica, escondida entre as árvores. Curiosa, Ana adentrou aquele lugar esquecido pelo tempo. O cheiro de madeira envelhecida a envolvia como um abraço caloroso, e em cada canto, relíquias de um artista local que misteriosamente desapareceu há anos guardavam segredos. Ao abrir um diário empoeirado, Ana se deparou com palavras que pulsavam de emoções. Eram anotações sobre sonhos desfeitos, desafios enfrentados e uma busca incessante por liberdade. Eu sou mais do que isso, pensou. Assim como o artista, ela também tinha algo dentro de si, uma paixão adormecida chamada pintura. Seu coração disparou. Como havia se perdido de si mesma por tanto tempo? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Com uma nova força brotando dentro dela, Ana decidiu retomar a pintura. As cores vibrantes começaram a se espalhar pela tela, representando toda a dor, o amor e as esperanças que guardava. Enquanto Davi ajudava a organizar os materiais, as risadas ecoavam pelo quarto. A vida começava a ter um novo sentido, mas as dificuldades não desapareciam. As pressões no trabalho aumentavam e a indignação crescia dentro dela quando soube que os salários seriam cortados. A raiva consumia. O que fazer? Resgatar sua voz em meio ao caos ou se calar novamente? Então, em uma noite, ao olhar para Thor, Ana percebeu que não estava mais sozinha. Sua luta era por todas as mães que, como ela, enfrentavam o mundo carregando um peso enorme nos ombros. Era hora de fazer barulho. Será que, finalmente, ela encontraria a coragem para lutar por sua dignidade e a de tantas outras? O que a aguardava na próxima pincelada de sua história? Na manhã seguinte, Ana acordou com uma nova determinação pulsando em seu peito. O sol da manhã filtrava pelos cortinados, mergulhando o quarto em uma luz dourada. Davi estava na cozinha, fazendo bolachas com um entusiasmo contagiante. Ao ouvir a movimentação, ela não pôde deixar de sorrir. Aquele garotinho tinha uma luz que iluminava até os dias mais sombrios. "Oi, mamãe, olha, eu fiz!" Davi exclamou, segurando uma bolacha em uma mão e um sorriso insuperável no rosto. O aroma da massa assada dançava pelo ar, trazendo à tona lembranças de momentos simples e felizes, instantes que se perdiam em meio às obrigações que a vida lhe impunha. "Você é um verdadeiro chefe, Davi!"
Ana respondeu, abrindo os braços para um abraço carinhoso. Enquanto eles saboreavam as bolachas, Ana sabia que precisava aproveitar essa energia nova. A pintura tinha trazido de volta um pouco de colorido à sua vida, mas a luta pela dignidade sua e de outras mães demandava um movimento mais profundo. A comunidade estava em um momento de apatia. As notícias sobre cortes de salários e demissões se espalhavam como fogo em capim seco. Sabendo que era o momento certo para agir, Ana decidiu que precisava se juntar a outras mães. Elas eram invisíveis, mas sua força era imensa. O que poderiam conquistar juntas? Uma ideia começou a brotar em sua mente, como uma flor resistente que desabrocha entre as fendas de uma calçada. No próximo sábado, vou organizar uma reunião no parque. Quero que todas as mães venham. Vamos falar sobre o que podemos fazer, Ana anunciou, com um olhar determinado. Davi ergueu as mãos, animado, vibrando com a ideia. Posso ajudar, mamãe. Posso fazer cartazes. Ele era tão pequeno, mas tinha uma paixão pela mudança que contagia até a ela. Os olhinhos brilhavam, e Ana não pôde deixar de sentir que ele era um reflexo do que ela queria se tornar. Nos dias que se seguiram, Ana dedicou suas noites a planejar a reunião. Com a ajuda de Davi, ela desenhou cartazes coloridos. As cores se misturavam em movimentos que lembravam emoções fortes, uma manifestação da luta que elas estavam prestes a enfrentar. Enquanto fazia isso, imagens de várias mães que ela conhecia passavam por sua mente. Mulheres que enfrentavam batalhas silenciosas, levantando filhos sozinhas na esperança de um futuro melhor. Na véspera do evento, uma tempestade de dúvidas começou a se formar dentro dela. E se ninguém aparecesse? E se a sua tentativa de unir as mulheres terminasse em um fiasco? Uma onda de insegurança tentou minar sua determinação, mas ao olhar para Thor, que a observava com seus olhos inteligentes, Ana lembrou-se da força daquele olhar. É isso que eu quero, Thor. Eu não vou desistir, ela sussurrou. O cachorro abanou o rabo como se entendesse e a incentivasse a continuar. Finalmente, o dia do encontro chegou. Ana estava nervosa enquanto arrumava o parque, suas mãos tremiam ante a incerteza do que viria a seguir. A ansiedade a apertava, mas ela se recordava das palavras do diário que encontrara na cabana. Eu sou mais do que isso. À medida que as mães começaram a chegar, uma onda de emoções tomou conta. Cada rosto trazia uma história, um desafio, e Ana sabia que essa era sua chance de fazer a diferença. As vozes baixas foram aumentando e, em um instante, a insegurança desapareceu, dando lugar a uma solidariedade feroz. Mas quando tudo parecia alinhado, o inesperado aconteceu. Um grupo de homens, conhecendo a força que aquelas mulheres estavam criando, apareceu com intenções hostis. Foi o momento decisivo de Ana. A pergunta ecoou em sua mente. Ela teria coragem de enfrentar isso e ser a voz que tanto desejava? O que ela faria diante da pressão crescente e da necessidade de sustentar a posição que havia tomado? A tensão pairava no ar e o futuro daquelas mulheres começava a balançar perigosamente na corda bamba entre coragem e medo. O silêncio no parque era cortante. As vozes das mães se calaram quando aqueles homens se aproximaram, com olhares desafiadores. Ana sentiu o coração disparar, um tambor ensurdecedor em seu peito. Davi, ao seu lado, olhava para ela com um misto de dúvidas e confiança. Ele era apenas uma criança, mas sua presença parecia um farol, iluminando o escuro que se aproximava. Que tal vocês pararem com essa conversa de união entre mães e voltarem para suas casas? Um dos homens disse com um sorrisinho sarcástico, como se zombasse da ideia de solidariedade. As mulheres se entreolharam, a tensão se espalhando pelo grupo. Ana respirou fundo. O que fazer agora? As palavras de conforto que ela preparara pareciam tão distantes, tão insignificantes diante da agressividade que se instalava à sua frente. Mas não era a hora de recuar. A força que ela sentia com aquelas mulheres ali era mais poderosa do que qualquer ameaça. Ela tinha que ser a voz delas. Estamos aqui para nos unir, para lutar, e isso não pode ser interrompido por falta de respeito, Ana afirmou, a voz saindo firme e decidida.
Olhos curiosos se voltaram para ela, como se esperassem seu próximo movimento. O grupo de homens hesitou, como se a determinação delas os surpreendesse. Indo na direção deles, Ana se sentia pequena, mas ao mesmo tempo gigante. Cada passo ressoava em seu peito. Vocês não podem nos calar. Essa luta é sobre respeito, dignidade, por nós e pelos nossos filhos. Os homens trocavam olhares confusos. Algumas mães começaram a murmurar, apoiando Ana. Isso mesmo, nós somos mais fortes juntas. Uma delas gritou, e logo outras a acompanharam, fazendo coro. Davi levantou os bracinhos para o alto, buscando colorir o ar com esperanças infantis. Vão embora, nós somos amigos! A pureza daquela declaração fez Ana sorrir, um fluxo de calor levantando seu espírito. Ela percebeu que a coragem, às vezes, vinha das vozes mais suaves. A tensão parecia pendurar no ar como um fio prestes a romper. Os homens, diante do apoio crescente, começaram a mostrar sinais de hesitação. O medo que eles queriam instalar agora escorregava por entre os dedos. Olhem para nós, Ana disse, levantando a voz. Estamos levantando nossas vozes, não vamos ser silenciadas. Vocês podem tentar nos intimidar, mas nós não vamos nos esconder. Nós somos mães, somos batalhadoras. Uma onda de aplausos ecoou e o grupo hostil começou a se dispersar, visivelmente incomodado com a nova união que se formava. Ana sentiu um misto de alívio e adrenalina pulando em suas veias. O que antes parecia um pesadelo começava a se transformar em uma oportunidade. As mães se juntaram, formando um círculo, e Ana, no meio deles, sentiu que finalmente estava em casa. Aquela era a força que ela precisava. As vozes agora cantavam juntas, um eco de esperança e solidariedade. Vamos fazer isso! Juntas podemos mudar! Mas enquanto o clima de vitória começava a se formar, Ana percebeu que um menino se afastava dos outros, sua expressão preocupada. Ele olhava ansioso para um dos homens que ainda permaneciam, aqueles que tinham resistido à força daquelas mães. O que ele queria? O coração de Ana afundou. Havia algo mais ali, e ela precisava descobrir. O que seria daquela comunidade se não enfrentassem os verdadeiros obstáculos? Ela sentiu que a luta estava apenas começando. Ana percebeu que precisava agir rapidamente. O menino, com os olhos arregalados, parecia um barco à deriva em um mar de inseguranças. Ela se afastou um pouco do grupo de mães que ainda celebravam aquele momento de união e caminhou em direção ao garoto. Oi, tudo bem? Ela perguntou, tentando suavizar a tensão que ele irradiava. O menino hesitou antes de responder, olhando para os homens que permaneciam com a expressão dura, como se esperassem no momento certo para agir. Eu vi um deles falando com outro dia. Eles estão planejando fazer algo ruim, ele gaguejou, a voz trêmula. Ana sentiu um nó se formar em sua barriga. Era mais do que um embate verbal. Agora havia uma preocupação que poderia ameaçar a segurança de todos. Como assim, algo ruim? Ana incentivou, ajoelhando-se ao lado do menino para estar em sua altura. Ela queria que ele soubesse que estava ali para ouvi-lo, para protegê-lo. Eles disseram que vão invadir a escola e fazer barulho se a gente continuar com essa união, ele explicou, os olhos brilhando com medo. O sangue de Ana ferveu. Como alguém poderia ameaçar uma escola, um espaço que deveria ser sagrado, um lugar de aprendizado e amizade? Ela não podia deixar que isso acontecesse. Precisava agir, e rápido. Enquanto as mães discutiam e reafirmavam seu compromisso de lutar juntas, Ana pensou nas implicações daquilo. A união delas era forte, mas precisavam de um plano, algo mais do que apenas palavras de coragem. Calma, eu vou falar com elas. Vamos pensar em algo, prometeu Ana, levantando-se e voltando para o círculo com o menino a seu lado. As mães, percebendo seu semblante preocupado, se silenciaram. Ouvam, por favor. Ana começou interrompendo a festa. Nós temos uma nova preocupação. Este menino nos disse que aqueles homens estão planejando fazer algo contra a escola, e isso não podemos deixar acontecer.
Houve um murmúrio de choque entre as mães, seus rostos se tornaram sérios. O clima de festa deu lugar à urgência, como um balão que se esvazia rapidamente. Elas não podiam se dar ao luxo de deixar que o medo dominasse a situação. Precisamos nos unir de um jeito que eles não esperam, sugeriu uma mãe, com olhos determinados. E se nós fizermos uma campanha na escola, reunir os pais, fazer um evento para discutir a segurança das crianças? Isso mesmo, Ana acenou, sentindo a adrenalina voltar. Devemos trazer a comunidade para junto de nós. Escolas, famílias, vizinhos, juntos somos mais fortes. As mães começaram a se animar com a ideia, cada uma propondo ações e estratégias. Ana percebeu que, à medida que discutiam, uma rede de apoio estava se formando, mais sólida do que qualquer uma poderia imaginar. Mas, enquanto todas estavam envolvidas nas palavras de esperança e planejamento, algo chamou a atenção de Ana. O menino que havia desabafado para ela tinha se afastado novamente e agora estava conversando em voz baixa com um dos homens que estavam mais afastados. A expressão do garoto estava confusa, quase suplicante. Ai não, Ana murmurou para si mesma, um frio na espinha. O que ele pode estar fazendo? Sem pensar duas vezes, ela correu em direção ao garoto. Ei, o que você está fazendo? Gritou, o coração batendo forte no peito. O homem se virou rapidamente e as mães, percebendo a movimentação, também avançaram. O que estava em jogo agora poderia ser ainda maior do que uma simples reunião de apoio. Ana sabia que as verdades a serem descobertas nas próximas horas poderiam mudar o rumo de tudo. E com a sensação de que uma tempestade se aproximava, suas palavras ecoaram em sua mente. E se a luta realmente estivesse apenas começando? Ana conseguiu alcançar o menino, seus olhos fervendo de preocupação. O homem encarava-a e a tensão no ar era palpável. Sem deixar de lado o tom firme, ela se colocou entre os dois, tentando proteger a inocência do garoto. O que você quer com ele? Ela perguntou, sua voz vibrando com determinação. O homem cruzou os braços e inclinaram-se um pouco para a frente, os olhos frios como gelo. Só estou conversando, senhora. O que é que tem? Respondeu, mas a expressão dele não passava confiança. Ana olhou para o menino, que parecia mais nervoso do que nunca. Você não precisa falar com ele. Vamos embora. Ana falou, estendendo a mão para interagir com o garoto, que hesitou antes de se mover. Mas ele parecia atraído pelas palavras do homem, em busca de alguma aprovação ou orientação. Ana sentiu sua esperança escorregando. Escuta, garoto. A voz do homem tomou um tom mais suave, mais diabólico. Você sabe que ninguém se importa com você e sua escola, não é? A vida não é assim tão fácil. Se quiser mesmo fazer a diferença, você sabe o que precisa fazer. O menino nervosamente olhou para Ana, como se estivesse em uma encruzilhada. Ana poderia ver a bruma da indecisão em seu olhar. Ela se ajoelhou mais uma vez, fixando o garoto com uma intensidade que buscava sua confiança. Ei, não escuta ele. Você é forte e nós estamos com você. Vamos nos unir, não deixar que esses homens façam o que querem, ela disse, sentindo a urgência em seu peito. Ela se levantou, seus olhos fixos no homem, desafiando-o. Nós somos uma comunidade. O que vocês estão tentando fazer não vai acontecer. O homem permaneceu em silêncio, estudando Ana. As mães se aproximavam, criando um círculo ao redor dela e do menino. A determinação nos rostos delas enviava uma mensagem clara. Estavam dispostas a tudo para proteger uma criança, para proteger a comunidade que estavam construindo. Mas o homem não recuou. Na verdade, ele sorriu, um sorriso que transmitia apenas malícia. Espero que vocês se preparem bem. O que está por vir vai ser muito mais forte do que qualquer festa de mães, ele sussurrou, antes de recuar lentamente, quase como uma sombra que se apagava aos poucos. Ana franziu a testa, uma sensação de urgência crescendo dentro dela. Precisamos agir agora, ela exclamou, olhando para as mães ao seu redor. Vamos nos reunir em um lugar seguro e planejar nossa resposta. Não podemos esperar que eles cheguem até nós. As mães assentiram, e Ana sentiu a força daquela união. Corações pulsando, olhos brilhando de determinação. Durante os próximos dias, elas trabalhariam juntas, dialogando, criando um espaço seguro para discutir as preocupações que surgiam e as estratégias que poderiam adotar.
Mas na profundidade de sua mente, uma voz inquieta começava a surgir. Uma voz que sussurrava sobre o verdadeiro peso daquela luta. O que exatamente estava em jogo? E se a escola representava não apenas um espaço físico, mas um símbolo de esperança em meio ao caos? Enquanto caminhavam em direção ao novo local de encontro, o coração de Ana pulsava na velocidade da solidariedade revigorante, mas uma sombra de incerteza permaneceu. Elas realmente estavam preparadas para enfrentar os desafios que estavam por vir? No fundo, Ana sabia que o pior ainda estava por vir. E no silêncio que envolveu o grupo, ela refletiu, pensando se teriam coragem suficiente para resistir às tempestades que se aproximavam. Porque, no final, o que seria necessário para proteger o futuro de suas crianças? O que parecia ser uma nova luta daria aos filhos a liberdade que mereciam? As respostas pareciam longe, mas a cada passo, Ana sentiu que a batalha estava apenas começando. Ana sentou-se em uma mesa no centro do pequeno auditório da escola, cercada por outras mães. O clima estava pesado. Cada uma delas sabia que as palavras que seriam ditas ali poderiam moldar o futuro de seus filhos. O grupo estava unido, mas a ansiedade os deixava inquietos. "Vamos lá, precisamos de um plano", disse Juliana, uma das mães, rompendo o silêncio. Seus olhos transmitiam uma determinação que animou Ana. "Não podemos deixar que aquele homem leve nossas crianças." "E se ele trouxer mais pessoas?", questionou uma outra mãe. Seu olhar traiçoeiro passava de rosto em rosto. "E se eles não pararem em um simples confronto? E se a nossa escola for o próximo alvo em uma série de desgraças?" Ana olhou para o menino que estavam tentando proteger, agora sentado em um canto, desenhando com algumas meninas. O sorriso em seu rosto contrastava com o medo que dominava o ambiente. Ali, Ana sentiu uma centelha de esperança crescer, mas ela também sabia que a segurança do garoto estava precariamente à mercê do que estivessem por enfrentar. "Precisamos agir antes que eles voltem. Vamos organizar uma vigília em frente à escola", sugeriu Ana, a paixão fervendo em suas veias. "Uma manifestação da comunidade, mostrar que estamos juntos, que não vamos nos calar." O murmúrio de concordância começou a percorrer a sala, uma onda de coragem. Por alguns instantes, a tensão deu espaço à adrenalina. O medo foi substituído pela ideia de resistência, de luta. A emoção tomou conta do ar, atravessando todas as mães. "Sim, nossa força está na união", gritou Mary, a mulher mais velha do grupo, a voz firme e cheia de emoção. "Se nos unirmos, eles não terão chance." Naquele instante, algo mudou. Não era apenas a ideia de proteção, era uma luta pelo futuro, pela dignidade, pelo direito de sonhar. Ana pôde sentir a adrenalina pulsar, um poderoso elixir que unia aquelas mulheres em torno de um objetivo maior. Elas começaram a traçar estratégias, a planejar cartazes coloridos e a discutir o que diriam ao público. Enquanto falavam, uma nova determinação as envolvia como uma corrente elétrica. Estavam criando algo que ia além da proteção, estavam renovando a esperança. Mas, à medida que a noite avançava e os planos se solidificavam, Ana não conseguia ignorar a sensação de que algo estava prestes a mudar. Uma sombra pairava sobre suas esperanças. Qualquer parte de sua determinação não apagava a preocupação que se aninhava em seu coração. "E se o homem voltar antes de estarmos prontas?", ela pensou. Enquanto as mães se dispersavam com o novo plano, Ana permaneceu sentada por alguns instantes, perdida em seus pensamentos. O menino se aproximou, segurando um desenho. "Olha, eu fiz isso para você", disse ele, o brilho nos olhos. Ana sorriu, mas naquele sorriso havia um fio de tristeza. Assim que chegou à entrada da cabana, Ana hesitou por um instante. A madeira estava desgastada, coberta de musgo e sombras que pareciam se mover. Respirou fundo, empurrando a porta com um rangido. O interior estava escuro, mas logo sua visão se ajustou. Havia prateleiras cheias de objetos antigos, livros empoeirados e um tablet de comunicação?
O tempo parecia parar enquanto ela explorava os objetos. Em um canto, uma luz piscou. Era um dispositivo que parecia muito mais moderno do que tudo ao seu redor. A conexão que pulsava nele só aumentou a perplexidade. O que era aquilo? Podia ser uma pista sobre o que estava acontecendo. Mas o som de passos a tirou de seu devaneio. Ana virou-se rapidamente e a porta bateu atrás dela. Você decidiu entrar no meu território, Ana, disse o homem, agora mais perto. Seu tom era ameaçador e carregado de uma revelação. E seu coração está mais exposto do que nunca. Ana sentiu o gelo subir pela coluna. A necessidade de enfrentar seus medos a trouxe para a cabana, mas agora ela não sabia o que fazer. O que ele queria dela? Segunda-feira era o dia da vigília, e o tempo estava se esgotando. Você terá que fazer uma escolha, ele continuava, com um brilho maligno nos olhos. Proteger seus filhos e enfrentá-los é uma coisa, mas se você não souber do que eles são capazes, vai se arrepender. Ana lembrou-se do sorriso do menino, da esperança que florescia em cada criança que confiava nela. Tudo que ela tinha construído o levava a estar ali, diante daquela escolha crítica. Como poderia ser forte para eles se fosse vulnerável diante do próprio medo? Silêncio. A tensão crescia enquanto ela processava a gravidade da situação. O que ela poderia oferecer em troca? Qual seria a verdade que teria que decifrar naquele lugar sombrio? O homem se aproximou mais, um sorriso torto nos lábios. Você apenas precisa abrir os olhos, Ana. O futuro de seus filhos está em suas mãos. Me diga, você prefere ignorar o perigo ou enfrentá-lo de frente? A respiração dela se acelerou, mas em seu coração a determinação do início da noite ainda pulsava. Era um momento da verdade, mas ao mesmo tempo era um caminho cheio de perguntas. Ana sabia que precisava responder. Qual seria seu próximo movimento? Ana sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Era como se a atmosfera ali dentro tivesse mudado, enriquecida por uma tensão palpável e uma oportunidade furtiva. O egocentrismo do homem pressionava, mas a lembrança das crianças que dependiam dela era uma âncora em meio à tempestade de incerteza que se formava ao seu redor. Ela encarou o homem, seus olhos agora ardendo com uma nova determinação. Eu não vou me deixar intimidar por você, disse, a voz mais firme do que ela esperava. Você fala sobre vulnerabilidade, mas o que você realmente quer é que eu tenha medo. Ele a observou, surpresa misturada com um leve sorriso. Coragem não é o mesmo que sabedoria, Ana. Lembre-se disso. E agora, sua escolha? Você realmente está pronta para cruzar a linha? Ana deu um passo à frente, todo o seu ser pulsando com a vontade de descobrir a verdade. O que você sabe sobre essas crianças? O que você quer delas? A cada palavra lançada, o peso sobre seu peito parecia um pouco mais leve. Ele inclinou a cabeça, como se estivesse se divertindo. Talvez eu saiba mais do que você imagina. Cada uma delas carrega um potencial que você não percebeu ainda. E se você não agir, esse potencial será desperdiçado ou, pior ainda, será transformado em algo que você realmente não deseja. A angústia que apertava o coração de Ana pulsou mais forte. E se fosse verdade? E se todas aquelas noites passando horas com as crianças não fossem suficientes? Ela já havia lutado tanto por eles, mas estava disposta a fazer mais. Eu não vou deixar que você os manufature para seus próprios interesses. Interesses? Ele riu, um som vazio e ameaçador. Eu os ofereço o poder, Ana. Em vez de viverem escondidos, eles podem se tornar muito mais do que você imagina. Mas isso exige uma iniciativa. Talvez a sua. Ana fechou os punhos, os olhos se estreitando. Do que você está falando? Ele deu um passo para trás, como se esperasse que ela se acercasse da borda, da decisão. As crianças têm habilidades únicas. Eu posso ajudá-las a desvendar isso.
mas terei de ver até onde você realmente iria por elas. O preço a ser pago será alto, e você terá que permanecer ao meu lado. Caso contrário, seus pequenos estarão em perigo. O estômago de Ana afundou. A ideia de se aliar a ele lhe deixava nauseada, mas a possibilidade de perder as crianças a fazia tremer. Como posso confiar em você? Você não pode, mas a verdade é que você não tem opção, ele disse com um olhar sinistro. Se quiser protegê-los, comece a considerar o que eu estou dizendo. A escolha é sua, mas o tempo está se esgotando. Uma fraqueza a invadiu, como se o ar ao redor ficasse denso demais para se mover. Ela precisava se lembrar do porquê estava ali. Ana olhou para os objetos ao redor, o tablete piscando como uma estrela distante. Por favor, me diga o que fazer, ela murmurou, o coração apertado. Desperte o que está escondido. Mostre a eles que o medo não é um tropo, mas um aliado. Faça suas escolhas sendo a mãe que eles precisam. Senão, pode haver consequências. Enquanto as últimas palavras dele ecoavam, Ana sentiu um arrepio. Um novo dilema se formava em sua mente, beirando o abismo. O que realmente estava em jogo? E o que significava ser uma mãe em um mundo tão imprevisível? Ela precisava tomar uma decisão. As sombras da cabana começaram a se fechar sobre ela. O que ela faria agora poderia mudar o destino não apenas dela, mas também das crianças. E, ao mesmo tempo, uma nova ideia começou a tomar forma em sua mente. Não vou deixá-los à mercê de suas intenções cruéis, ela decidiu, olhando firme para o homem. Eu encontrarei uma maneira de mantê-los seguros, com ou sem você. Um brilho de confusão e desdém apareceu em seu olhar. Você não sabe no que está se metendo, Ana. Ela sabia que a batalha tinha apenas começado, mas a dúvida a perseguia. O que aconteceria se sua determinação a falhasse? E o verdadeiro preço que ela teria que pagar ainda estava por vir. Ana não tinha mais tempo para hesitar. A cabana já parecia um labirinto emaranhado de medos e escolhas. Cada canto escondia segredos que poderiam desvelar a verdade sobre as crianças, mas também se revelava um campo minado de decisões perigosas. Ela olhou para o homem uma última vez, sentindo a força da resiliência tomar conta do seu ser. Precisava se afastar daquela influência negativa. O olhar dele penetrava sua alma, tentando convencê-la do que ela já sabia. Ele não era seu amigo. Porém, e se aquela fosse uma oportunidade que ela não podia ignorar? Mostre-me, ela disse, a voz firme, como um fio de luz na escuridão. Se isso é verdade, se realmente existe potencial escondido, então eu quero ver. Mas você não terá meu apoio para usá-los. O homem a observou, uma mistura de fascínio e desprezo se desenhando em seu rosto. Você está disposta a descobrir? Muito bem. Então vamos, mas prepare-se. O que você verá pode mudar tudo. Um nó de nervo se formou em seu estômago, mas Ana não recuou. Ela precisava entender. O homem começou a se afastar, gesticulando para que ela o seguisse. Cada passo que davam pela cabana parecia bastante pesado, carregando o peso de algo iminente. Lá fora, a noite se tornava mais densa. Os ecos de animais noturnos começavam a se destacar, como se também estivessem atentos ao que estava para ocorrer. Eles passaram por uma porta que levava a um pequeno quartinho, onde um brilho azulado emanava de uma caixa de madeira, empoeirada e antiga. Isso é parte do que as crianças têm dentro delas, um sinal do que os espera, se você não se deixar levar pelo medo, ele disse, abrindo a caixa. O que Ana viu a deixou sem palavras. Dentro havia cartas, desenhos e objetos que pareciam vibrar com uma energia própria. Todos os seus dons. Elas se inclinaram mais de perto. Um desenho de um menino com traços fortes e poderosos segurando uma bola de luz. Outro desenho de uma menina com olhos que pareciam iluminar o espaço. O mesmo brilho que tinha observado anteriormente começou a pulsar no fundo de seu ser.
Eu não posso deixar que isso caia em mãos erradas, Ana sussurrou, incapaz de desviar os olhos daquelas criações. Com certeza deve haver uma responsabilidade, devemos protegê-los. Ele a encarou, um misto de orgulho e provocação no olhar. Mas isso exige ação, Ana, mais do que você está disposta a fazer. Pensar em como usar esses poderes é tarefa difícil e muitas vezes dolorosa. Você além do que imagina. O coração dela acelerou. Ela já havia passado por tanta dor em sua vida, mas por seus filhos, por essas crianças, por aquela esperança, ela não hesitaria. Vou aprender, vou mostrar a eles como canalizar isso, para que não se tornem armas ou alvos, mas sim luzes. Eu sou a mãe deles e vou lutar por isso. O homem riu, mas dessa vez não soava como uma ameaça. Havia um desafio na sua risada, como se buscasse ver até onde aquela mulher poderia rir. Então vamos começar. Mas saiba que o caminho será repleto de altos e baixos, e não será fácil. Ana respirou fundo, sentindo a adrenalina subir mais uma vez. O que estava prestes a descobrir a levaria a um mundo que ela nunca imaginou, mas ainda pairava sobre ela a dúvida. Será que conseguiria suportar o peso da verdade e, ao mesmo tempo, proteger as crianças? À medida que o homem a guiava para o próximo passo, uma energia pulsava no ambiente. E com isso, uma pergunta ficou a ecoar em sua mente. O que realmente estava oculto naquele lugar? Cada revelação poderia ser um tanto libertadora ou devastadora. O futuro das crianças e o seu dependia do que ela estava prestes a descobrir. Ana sentiu o coração pulsar com força enquanto seguia o homem pela cabana, agora um labirinto de desafios e possibilidades. As paredes estavam repletas de histórias não contadas, e naquela dança de luz e sombras, ela sabia que estava prestes a desvendar não apenas os segredos escondidos, mas também as verdades sobre si mesma e sobre as crianças que tanto amava. Prepare-se, ele disse, abrindo uma porta que levou Ana para uma sala iluminada por uma luz intensa e azulada, que emanava de uma mesa rústica. Em cima dela havia objetos diversos, ametistas, cristais e um livro antigo, cujas páginas pareciam respirar uma mágica ancestral. Aqui está o início da descoberta, ele continuou, gesticulando para os artefatos na mesa. Ana se aproximou, o cheiro de madeira e poeira ocupando suas narinas. O livro estava aberto em uma ilustração que mostrava crianças reunidas, cada uma com um brilho particular. Era como se aquelas crianças fossem parte de um todo, uma força que poderia mudar o mundo. O coração dela encheu-se de esperança, mas logo a dúvida retornou. E se isso for apenas um truque? E se tudo isso se transformar em algo que não consigo controlar? Esse é o dilema, respondeu ele, com um sorriso desafiador. O potencial está neles, mas o que será feito com ele depende de suas escolhas. Você está disposta a guiá-los? Sim, Ana afirmou, mas a palavra parecia pequena diante do peso da responsabilidade que a aflorava. Mas como? Não sou uma especialista em magia ou poderes, sou apenas uma mãe. E esse é o mais poderoso dos papéis, o homem rebateu. A conexão que você tem com eles é a chave. Como mãe, você pode guiá-los a se entenderem e a controlarem suas habilidades, mas terá de enfrentar os desafios juntos. Movida por um impulso, Ana pegou o livro e folheou rapidamente, encontrando anotações sobre treinamento e desenvolvimento de habilidades, mas também histórias de falhas e traições. Grandes poderes vinham com grandes perigos. Se não tomarmos cuidado, podemos perder nosso caminho, ela sussurrou, o medo sussurrando em sua mente. Por isso, você deve ser firme, confiante, mesmo porque o medo é uma sombra que sempre seguirá vocês. É natural. O poder que eles possuem pode ser usado para o bem ou para o mal. E antes de qualquer atitude, precisam aprender a confiar em si mesmos. Ana olhou para o homem, hesitante. Então, o que você sugere? Ele sorriu, não com a malícia que a angustiava, mas com um brilho de determinação.
Amanhã, reúna as crianças e explique o que descobriram aqui. Deixe-as ver a força que têm. A escola será o primeiro lugar de resistência, o primeiro de muitos, mas precisa de união e coragem. Você terá que ensiná-las a se unirem. No fundo, Ana sabia que esse era o começo de uma nova luta. Era a oportunidade que esperava para resgatar o futuro das crianças. Mas, ao mesmo tempo, uma voz dentro dela questionava: e se não conseguisse? E se essa luta a levasse a caminhos obscuros? Estamos enfrentando algo maior do que imaginamos, ela disse, olhando nos olhos do homem. Não posso fazer isso sozinha. Precisamos de mais apoio. Quero que aquelas mães se juntem a nós. Isso é um bom começo, Ana, mas esteja preparada. Não será fácil convencê-las. Muitas delas têm medo, e a dúvida é uma corrente. Você terá que ser a quebra dessa corrente. Ana respirou fundo, decidida. O medo não poderia pará-la. Com uma nova determinação brotando em seu coração, ela olhou pela janela da cabana, a lua cheia iluminando a floresta tranquila. Aquele seria o início de um novo ciclo. Na manhã seguinte, a luz do sol filtrava-se pelas folhas, e Ana estava disposta a compartilhar seu recém-descoberto conhecimento. As mães precisavam se unir mais do que nunca. Reuniu os materiais que organizou na noite anterior, entusiasmada, mas ao mesmo tempo nervosa com o que diria. No parque, onde tudo começou, Ana encontrou as mães reunidas, mas as expressões eram de dúvida e desconfiança. O que está acontecendo, Ana? Juliana perguntou, preocupada com a intensidade que sentia no ar. Preparem-se. O que temos a fazer é sério, mas juntos podemos fazer a diferença, Ana iniciou. Com confiança renovada, ela compartilhou os segredos da cabana, seus tesouros e a realidade dos desafios que enfrentariam. É isso mesmo, uma das mães se manifestou. Por que deveríamos acreditar em algo tão extraordinário? Porque eu sou mãe, Ana respondeu, e as palavras ecoaram em meio à multidão. E tenho a responsabilidade de cuidar e proteger nossos filhos. Se eles têm esse poder, precisamos ensiná-los a usá-lo para o bem. Mas, para isso, precisamos da união de todas nós. Nossa força reside em sermos vulneráveis e também corajosas. Os murmúrios de desaprovação começaram a se dissipar enquanto Ana falava. A intensidade em sua voz ressoava e, lentamente, algumas mulheres começaram a acenar com a cabeça, a força dela tocando suas inseguranças. Vamos fazer uma vigia, propôs Mary, avançando com determinação. Assim, podemos nos manter juntas e seguras, enquanto ensinamos nossos filhos a se conectarem com seu verdadeiro potencial. As palavras de apoio começaram a se multiplicar e Ana sentiu que, naquele momento, uma nova possibilidade se abria. Elas estavam prontas para se unir e a vitória não estava tão distante assim. À medida que as mães se reuniam para planejar, Ana sorriu, sentindo que aquele era o verdadeiro poder da comunidade. Um poder que não poderia ser derrubado, não por sombras e desafios. E enquanto as vozes se misturavam, ela sabia que estavam prontas para enfrentar o que viesse pela frente. Porque, afinal, juntas eram inabaláveis. E como qualquer mãe faria, lutariam com cada fibra de seu ser pelo futuro das crianças. A luz que bruxulava na cabana agora brilhava vivamente em cada coração presente. Ana estava pronta para a batalha que vindoura, e a vida, finalmente, começava a ganhar novas cores. Não deixe a história terminar aqui. Você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. A verdadeira conexão começa agora!